Existem muitos mistérios famosos da Idade Média que nos mantiveram adivinhando, como o destino do rei Eduardo II e os príncipes na torre, ou o significado do manuscrito Voynich. A Idade Média é frequentemente referida como a Idade das Trevas, porque a falta de informações significa que sabemos menos sobre ela do que sobre outros períodos históricos. Historiadores têm dificuldade em determinar como ou por que eventos medievais ocorreram. Essa falta de informação é o cenário perfeito para teorias da conspiração e permite que a imaginação corra solta. A Idade Média foi um período duro, marcado por guerras intermináveis, perseguição religiosa, cruzadas e uma pandemia que exterminou até 50 milhões de pessoas globalmente, possivelmente metade da população europeia. Na Europa, a Igreja tinha grande influência e as pessoas frequentemente exageravam eventos, atribuindo-lhes um propósito místico ou divino. Alguns mistérios medievais podem nunca ser resolvidos, porque o material foi perdido ao longo do tempo ou um sítio arqueológico foi destruído. A falta de respostas apenas torna esses mistérios ainda mais intrigantes. Hoje vamos levá-lo numa jornada à Idade Média para descobrir enigmas que intrigam os curiosos há séculos. Bem-vindo à loucura medieval. O livro perdido era o texto mais extraordinário, supostamente um dos diários de viagem mais importantes que nunca vimos. Mas o que continha na Inventio Fortunata? Disse que foi escrito no século XIV por um frade franciscano de Oxford, Inglaterra. Na década de 1360, o frade fez cerca de 6 viagens para o Atlântico Norte em nome do rei Eduardo III. Na sua primeira viagem, ele foi para o norte e descreveu o que encontrou. Ele foi até o Círculo Ártico, além da Islândia e Groenlândia, e pode até ter chegado a Markland, na costa canadense. Infelizmente, quando os exploradores procuraram o trabalho na década de 40, o Inventio havia desaparecido. Então, como sabemos que o livro sequer existiu? Ele é mencionado em outros escritos. Foi resumido em um segundo texto, o Itinerarium, escrito por um viajante de Brabante de Den Bosch, agora na Holanda moderna. Seu resumo foi a base para as regiões árticas em muitos mapas. Primeiro, felizmente, o primeiro itinerário também desapareceu, mas não antes do cartógrafo Gerald Mercator copiar parte do trabalho em uma carta e enviá-la para John Dee, o mágico inglês e cortesão da rainha Elizabeth I. Dee perdeu a carta, mas copiou partes dela em seu caderno. Isso também quase se perdeu quando sofreu danos de incêndio. As notas são uma mistura confusa de latim, inglês e holandês, e é difícil saber qual era a substância do texto original. E o Inventio Fortuana permanece como um dos livros medievais perdidos mais misteriosos. Em 1956, foi encontrada uma carta em um arquivo espanhol do comerciante inglês John Day para o mais magnífico e digno senhor, o senhor grande almirante, que podemos supor ser Cristóvão Colombo. A carta, datada de dezembro de 1497 ou janeiro de 1498, lê em parte citação: "O servo de vossa senhoria me trouxe a vossa carta. Não encontro o livro Inventio Fortunata, e lamento muito não encontrá-lo, porque queria muito servi-lo. Envio outro livro de Marco Polo e uma cópia de A Terra, achada por John Cabot." Isso nos leva organizadamente ao próximo mistério. O que aconteceu com John Cabot? Cabot nasceu em Gênova, Itália, por volta de 1450. Inspirado pelas narrativas de Marco Polo sobre as magníficas cidades chinesas, Cabot decidiu viajar para o oeste através do Atlântico para vê-las pessoalmente. Assim como Colombo, Cabot teve dificuldade em encontrar patrocinadores para sua expedição. Após falhar na Europa continental, levou sua família para a Inglaterra a tentar a sorte. Após as bem-sucedidas viagens de Colombo às Américas, em 1496, acreditando ter chegado ao Extremo Oriente, Cabot recebeu apoio do rei Henrique VII para navegar para todas as partes, regiões e costas do Mar Oriental, Ocidental e Norte, sob nossos estandartes, bandeiras e insígnias, com 5 navios ou embarcações, e com tantos marinheiros e homens como desejarem levar.
nas referidas embarcações para descobrir e investigar quaisquer ilhas, países, regiões ou províncias de pagãos, e infiéis em qualquer parte do mundo colocados que antes deste tempo eram desconhecidos para todos os cristãos. Acreditava-se que Cavei, Ancapangu, China e Japão possuíam especiarias, sedas, ouro e joias, e que isso faria da Inglaterra um grande centro comercial para produtos orientais se a Ásia estivesse onde Cabot imaginava. O Matthew partiu de Bristol em 1497 com uma tripulação de 18. Eles encontraram terra após um mês e a reivindicaram em nome de Henry Tudor. Na verdade, era um dos cabos do norte de Newfoundland, embora Cabot tenha sido recompensado com a soma de 10 libras por encontrar uma nova ilha na costa da China. Em 1498, Henry enviou Cabot para viajar mais a oeste, esperando descobrir o Japão. Desta vez, havia 5 navios com 300 homens. O que aconteceu com John Cabot depois disso ainda é desconhecido, embora se saiba que um de seus tripulantes vivia em Londres em 1501. Cabot morreu no mar, ele se estabeleceu na América do Norte, ou ele retornou após uma viagem bem-sucedida e morreu na Inglaterra, como acredita um historiador. Sebastian, filho de Cabot, também se tornou explorador. Em 1528, ele navegou da América do Sul para a Espanha, repetindo a viagem de Fernão de Magalhães ao redor do mundo. A tumba perdida. Genghis Khan uniu as tribos mongóis para se tornar um dos líderes mais temidos da Idade Média. Ele fundou o maior estado interconectado da história mundial através de uma conquista brutal. Em 1227, o grande Khan morreu. Durante a repressão de uma revolta pelo exército para manter a morte de Khan em segredo, seus herdeiros massacraram qualquer pessoa infeliz o suficiente para ver o cortejo fúnebre em sua jornada para Karakoram, a capital do Império Mongol. Khan foi enterrado sem marcações. Uma lenda recontada por Marco Polo afirma que os 2.000 escravos que compareceram aos seus funerais foram massacrados pelos soldados enviados para guardá-los. Esses soldados foram mortos por outro grupo que massacrou qualquer um em seu caminho, ocultando assim o local de sepultamento de Genghis Khan. Quando chegaram ao destino final, tiraram suas próprias vidas. Lendas afirmam que um rio foi desviado sobre seu corpo para ocultá-lo, ou que árvores foram plantadas no local. Uma crônica afirma que seu caixão chegou vazio à Mongólia, e outra que só sua camisa, tenda e botas foram enterradas. Pesquisas modernas indicam que o local de sepultamento de Khan fica próximo à sagrada montanha mongol Burhan Khaldun, onde ele costumava ir para rezar ao deus do céu Tengri. Apesar das expedições, algumas tão recentes quanto 2015, a localização do túmulo ainda permanece desconhecida. O Califa Perdido. Abu Ali al-Mansur nasceu no Senhairo em 375 do calendário muçulmano ou 985 de 100. Quando mais tarde se tornou imã califa do califado fatímida aos 11 anos, ele foi o primeiro governante fatímida nascido no Egito. Segundo o Journal of Near Eastern Studies, al-Hakim tinha um caráter excêntrico, com inconsistências e mudanças radicais em sua conduta e políticas, extrema austeridade pessoal, vingança e crueldade com altos funcionários, além de obsessão em suprimir a corrupção e imoralidade na vida pública, tentativa de aniquilar os cristãos e destruir sistematicamente seus lugares sagrados. No Oriente Médio, culminando na destruição da igreja mais sagrada do Santo Sepulcro em Jerusalém. Tudo combinado para contrastar fortemente seu reinado com o de qualquer um de seus predecessores e sucessores, e de fato de qualquer governante muçulmano. Ele tinha ideias extremas, chegando a proibir as mulheres de saírem de casa e ordenando aos sapateiros que não fizessem mais calçados femininos. Ele proibiu álcool, xadrez e até mesmo alguns alimentos básicos egípcios. Mas al-Hakim também fundou a Casa do Conhecimento no Cairo e foi um grande patrono de cientistas e astrônomos. Segundo o historiador Paul Walker, o califa era o governante supremo ideal, cujas ações eram justas e corretas, e seus seguidores permaneceram leais a ele até o fim. Al-Hakim era conhecido como o califa louco devido à imprevisibilidade de suas ações. Seu médico o diagnosticou com melancolia
E se é verdade que ele sofria de alguma forma de doença mental, então isso pode explicar sua imprevisibilidade. O 27º dia de Shawwal de 411, H ou 13 de fevereiro de 1021, começou como qualquer outro. O califa Al-Hakim deixou seu palácio acompanhado de 2 cavalariços. Eles passaram pelos portões sul do Cairo e seguiram para as colinas, o planalto Macatã a leste e o rio Nilo a oeste. Sair para cavalgar na escuridão havia se tornado uma verdadeira obsessão para Al-Hakim, pois era uma oportunidade para ele meditar. Porém, o califa jamais voltou, somente seu cavalo e roupas manchadas de sangue foram achados. O homem havia feito muitos inimigos, e sua destruição do Santo Sepulcro foi vista como um fator contribuinte para o início das cruzadas. Seu desaparecimento aos 35 anos permanece um mistério. A origem perdida. No Novo Testamento da Bíblia, o Evangelho de São Mateus conta a história de José de Arimateia, que envolveu o corpo de Jesus em um sudário e o colocou em um túmulo. Em 1354, um sudário com a imagem tênue da frente e do verso de um homem apareceu na igreja de Lury, uma aldeia no centro-norte da França. A Casa Real Italiana de Savoy adquiriu o objeto em 1453 e o transferiu para sua nova capital, Turim, em 1578, onde permanece armazenado na Capela do Santo Sudário desde então. O sudário apresenta a imagem de um homem magro entre 1,72 m e 1,83 m de altura, com marcas de espinhos na cabeça, lacerações nas costas e contusões nos ombros. Em outras palavras, todos os detalhes se alinham com o relato bíblico do sofrimento de Jesus antes e durante sua crucificação. Como tal, disse que o sudário é dele e tem sido venerado como tal por centenas de anos. Mas em 1988, a datação por radiocarbono concluiu que o tecido se originou entre 1260 e 1390 d.C., revelando que o sudário era uma falsificação medieval. Um especialista afirmou que a imagem e as manchas de sangue foram feitas com pigmentos disponíveis na Idade Média. Porém, tentativas da época de replicar a imagem com as técnicas disponíveis sempre falharam. Em 2024, novas técnicas concluíram que um fragmento do tecido poderia ter cerca de 2.000 anos, datando-o ao tempo de Cristo. Acredita-se que ele pode ter sido contaminado na Idade Média por ter sido tocado por inúmeras pessoas durante cerimônias religiosas. Seja uma falsificação medieval ou um verdadeiro negócio, o mistério do sudário de Turim continua. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se se está gostando dos vídeos. Nos vemos semana que vem para mais um. Até lá, desejo a todos uma ótima semana.